Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e hoje, 4 de maio, dia de comemoração do Star Wars, May the 4th be with you. Vamos fazer um review aqui sobre uma figura de 3.75 de Star Wars. Não é uma figura qualquer, mas é o Imperador Krayt, né? Lá do Império do One Sith, de uma série de Star Wars de quadrinhos que se passava algumas centenas de anos depois dos episódios de O Retorno de Jedi, tá? Então, gente, antes de mais nada, se vocês curtem o canal, compartilha, comenta aí, vamos lá, vamos bater um papo e vamos conhecer esse personagem, certo? Esse personagem, então, gente, já falei pra vocês, é o Darth Krayt, beleza? De onde ele veio? Quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui? Darth Krayt, na verdade, é o antigo Ashard Het, um mestre Jedi. Na verdade ele não chega nem a ser mestre, se não me falha a memória, acho que ele era cavaleiro Jedi, mas eu não tenho certeza, depois eu vou averiguar. Filho de Sharad Het, que era um mestre Jedi que havia meio que abandonado a Ordem dos Jedi para viver junto do povo da areia lá de Tatooine. Sim, aqueles caras do... Bizarro, né? Mas tudo bem. Esses caras aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui na edição, tá? Então, o povo da areia, o famigerado povo da areia, né? E aí o Sharad Het, então, teve um filho com uma mulher do povo da areia. Não lembro se exatamente se era da espécie deles, ou se eles foram adotados por esse povo muito cedo. Também vou colocar a informação aqui pra lembrar. Mas a questão é que ele vivia lá e seguia todos os dogmas. Bom, história vai, história vem. A questão é que depois o Ki-Adi-Mundi vai lá porque precisa do Sharad Het, vai buscar ele, o Sharad Het acaba morrendo. O Ashard Het volta para a Ordem Jedi. Depois, quando tem a Ordem 66, ele acaba saindo, né, da Ordem Jedi, foge, volta para Tatooine e lá ele se torna um líder de guerra e acaba entrando em confronto com o Obi-Wan Kenobi quando ele resolve, junto com a sua tribo de povo da areia, atacar ali assentamentos de Tatooine. Então o Obi-Wan vai lá e acaba derrotando o Ashard Het, cortando o braço dele e fazendo uma coisa interessante, né? Que é tirando a máscara que ele estava utilizando, mostrando o rosto dele para o clã. E entre o povo da areia, toda vez que você mostra parte do seu corpo, isso é considerado desonrado e você acaba sendo expulso ou até mesmo morto, né? Pela tribo. E no caso do Ashard Het, ele vai acabar sendo expulso e vai vagar pela galáxia. Ele tem lá se não me falha a memória, um braço simbiótico, né? Simbiótico? Biônico? Eu não vou lembrar muito bem agora. Mas a questão é, ele acaba encontrando uma armadura, essa armadura aqui, né? E essa armadura é uma armadura viva que está consumindo o corpo dele, inclusive lá na história do One Sith, ele precisa encontrar alguém que possa curá-lo, e entra a história aí do Cade Skywalker, que é um descendente do Luke e do Anakin, que tem poderes de cura, assim como poderes também de destroçar as pessoas através da força. É uma história bastante interessante, tá? Podia virar canon, porque é uma baita de uma história, mas enfim, vamos deixar isso pra lá nesse primeiro momento. A questão é que ele tem essa armadura e essa armadura acaba consumindo o corpo dele e ele precisa então encontrar a cura. É a história ali que vai se desenvolver. No final, vocês querem spoiler, vocês não querem spoiler? Vou deixar aqui em aberto. Aí vocês comentam aí se vocês querem ou se vocês não querem spoiler. Mas a questão é que o Ashard Het, então, é essa figura aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ele vem somente a figura e 2 acessórios. 2 sabres de luz. Grande problema é que é o seguinte, uma mão dele não segura o sabre de luz. Eu vou mostrar isso pra vocês muito de perto, mas é bastante interessante aqui que eles mandem 2 sabres numa figura que não consegue segurar o sabre com as 2 mãos. Mas enfim, vamos lá. Antes de mais nada, vamos ver o sabre. Os 2 sabres são idênticos, tá? Então, portanto, vou mostrar apenas um pra vocês. E ele também tem esse formato aqui do que seria essa bioarmadura aí, né? Nessa parte aqui do que seria o sabre de luz dele, da empunhadura do sabre de luz. Ele vem com 2, né? E essa figura é bastante interessante, tá? Então ele tá aqui com o sabre na mão, percebam que a armadura tá penetrando na pele dele, então acaba, né, por contaminá-lo. É uma armadura muito bonita, tá? Não sei se vocês percebem, ela parece uma mistura de armadura de samurai, mas também me lembra um pouco do Krieger, aquele inimigo do Highlander 1, né, lá no Highlander, lá o Krieger, me parece uma armadura daquela. Aqui tem uma parte vazada onde a armadura tá penetrando no corpo dele, né? Ele tem um cabelo comprido, já grisalho, parece eu, né? E aí tem a armadura dele aqui com os pontos, bastante interessante, tá? A articulação simples das figuras de 3.75, esse aqui não tem articulação no pé, então o pé é junto, tá? A articulação aqui no cotovelo, né? Vamos falar das articulações já. Aqui no ombro, mas é um pouco limitado por conta da armadura, apesar da armadura subir, tá? Então ele sobe mais ou menos até aqui. Percebam que é uma figura relativamente bem articulada, né? Articulação somente da cintura e coisas bastante interessantes sobre esse cara. Esta máscara aqui, vamos tirar. Eita.
Vamos tirar. Ela sai, tá? Então, vamos lá. Tiramos a máscara dele. Deixa eu trazer aqui em detalhes pra você. Tem aqui o detalhe dos olhos, né, de onde ficam os olhos, e aqui o detalhe da parte de trás da cabeça. E essa figura, cara, ela é muito bem pintada. O rosto aqui, ó, do Ashara the Hat é bem legal. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tem uma heterocromia aqui, tá? Ele tem um olho de cada cor, o que é bastante interessante. O nível de detalhes que a Hasbro consegue fazer nessas... Aqui saiu a armadura, precisa encaixar, então percebam que ela é encaixadinha, né? Tem aqui os dois pinos. Mas o nível de detalhes que a Hasbro consegue chegar nessas figuras de 3.75 é algo que me impressiona muito. E aí, às vezes, eles erram, né, em figuras maiores e eu fico pensando, como é possível, né? Os caras acertam nas figuras menores e erram nas figuras maiores. Então, o Ashara the Hat é esta figura aqui, com esses detalhes dos espinhos nas costas. É o famoso Emperor of the One Seat, né, o Imperador do Seat único. E é uma figura muito legal, um personagem com uma história muito interessante e que vale muito a pena conhecer. Gente, o review de hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque para variar eu estou gravando quando dá tempo. Então, né, muitas vezes eu não consigo fazer ali aquilo que eu queria. Mas, então, impressões dessa figura, eu gosto muito, é uma das minhas figuras favoritas da linha 3.75 de Star Wars. Tem bastante detalhe, tem uma história fenomenal, tem uma saga por trás desses caras que são bastante complexa e bastante rica, eu gosto muito dela. E eu sugiro aí pra vocês que, se vocês colecionam Star Wars, tentem achar esse cara. Hoje ele já é um pouquinho raro. Ele vem num pack duplo, se não me engano, com o Cade Skywalker, se não me falha a memória. Cade também tenho aqui, vou fazer review em outro momento. Mas, pra finalizar, trago pra vocês aqui de pertinho, pra vocês verem como a Hasbro acerta. Ó. Inclusive, o olho dele fica aparente aqui na armadura. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas você consegue ver o olho dele por baixo. Cara, é uma figura extremamente interessante. Algumas pessoas têm dúvida, né? Perguntam pra mim assim, muitas vezes em WhatsApp, ô Calhau, qual que é o tamanho desse cara aí, né? Esses caras de 3.75. Então, lembrando agora, vou colocar aqui pra vocês, percebam que no caso aqui do nosso One Sith, né, do Darth Krayt, a versão dele então em Darth Krayt, tem 10 centímetros, tá? Uma figura bastante interessante, muito bonita, e que eu gosto muito, tá? Então, gente, esse review foi mais rápido, eu espero que vocês tenham curtido aí. May the Force be with you. Eu adoro Star Wars. Sim, eu sei que Star Wars tem um monte de coisa de ser uma ópera misturada com várias cópias e tal, e que Star Wars, os roteiros são, né, meio piegas, blá, 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 blá. Eu amo Star Wars, sou nerd de Star Wars, sempre serei nerd de Star Wars, mesmo reconhecendo todas as falhas que a nossa saga amada tem, e tem muito. Mas e daí? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Galera, quase me esqueci, o nome dele, Darth Krayt, vem dos dragões Krayt, que são algumas das criaturas mais perigosas do universo de Star Wars. Ele tem esse nome justamente pela sua ferocidade, pelos dragões Krayt serem nativos de Tatooine, e por ele ter essa aparência aí draconiana, beleza? Pô, a cereja do bolo não podia esquecer, né? Um abraço a todos e até a próxima.